para ela: não converse comigo agora, não converse, olha, não faz isso, preste atenção no que Deus quer falar com você nessa noite. Salmo de número 8, pequenininho, mas com uma mensagem grande. Veja o que diz a palavra de Deus para mim e para você aqui no Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da sua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Vamos orar. Pai, nós sabemos que o teu nome é magnífico e extraordinário, e nós te pedimos, ó Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa mais uma vez engrandecer no nosso coração o nome de Jesus, trazendo, ó Deus, quebrantamento, mudança para a nossa vida diante da tua palavra. Que a tua palavra, ó Deus, possa gerar em nós quebrantamento, transformações e mudanças. Nós abençoamos o teu povo que ouve a tua palavra e repreendemos, ó Deus, todo o ataque do diabo para impedir as pessoas de compreenderem a tua escritura sagrada. Nós oramos para que o Senhor nos revele mais de Cristo, mais do Senhor nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, este salmo, ele começa, o salmo de número 8, ele começa e termina reconhecendo o poder de Deus sobre toda a terra, diante da grandeza insondável do céu, diante das variedades de estrelas, diante do brilho da lua, diante de toda a criação que Davi está contemplando. O salmista fica extasiado, fica admirado diante do poder de Deus. E ele diz que se você e eu queremos ver parte da glória de Deus, parte do poder de Deus, é muito simples, basta você olhar para a natureza que o Senhor criou. Eu não sei se você fica admirado, mas eu, quando vejo, por exemplo, o canto de um coleiro, gente, eu fico pensando, que coisa linda, um coleirinho cantando. Quando eu ouço as maritacas fazendo aquele barulho todo e perturbando a vida de muita gente na cidade, comendo fio, cortando fiação, de vez em quando alguma morre tomando choque, né? Gente, que verde maravilhoso, que som lindo. O salmista está dizendo que quando você e eu olhamos para a criação, devemos ficar admirados pelo poder de Deus. E aqui nesse salmo ele destaca alguns fatos que você e eu nunca podemos perder de vista. Em primeiro lugar, o salmista fala da grandeza do nome de Deus. Preste atenção, porque eu quero caminhar com você sobre aquilo que ele quer nos ensinar. Ele fala sobre a grandeza do nome de Deus. Ele começa o verso 1 dizendo assim: ó Senhor,
Senhor nosso. Aqui o salmista, ele não apenas reconhece a grandeza de Deus na criação, naquilo que ele criou, mas ele também fala de uma relação pessoal que ele tem com o Senhor. E ele diz aí que Deus é o nosso Senhor, Ele é o Deus da aliança, Ele é o grande eu sou, Ele é o Deus que tudo vê, que tudo escuta, que tudo percebe, que tudo criou, que ouve todas as coisas. É um Deus que socorre o seu povo nas situações das mais difíceis e variadas. E ele diz assim que Deus, além de ter todo o poder para criar as coisas, além de fazer todas as coisas com perfeição, ele diz que Deus é o nosso Deus, Ele é o meu Deus, o seu Deus. Ainda que os sonhos que você tenha possa desmoronar, Deus é o seu Deus. Ainda que o seu marido vá embora, Deus é o seu Deus. Ainda que a sua esposa te despreze, Deus é o seu Deus. Ainda que o amigo que parecia fiel a você te decepcione, o Senhor é a única pessoa que não nos ignora, que não nos decepciona. O salmista diz aqui nesse salmo que uma declaração extraordinária para mim e para você, que Deus é o nosso Deus. Ele não apenas criou as coisas, mas Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Ele diz que Deus é o nosso Deus. E Paulo, falando algo sobre a presença de Deus, ele diz: se Deus é por nós, se Ele é o meu Deus, se Ele é o seu Deus, ele pergunta: quem será contra nós? Pode ter muitas coisas operando contra nós, mas se o Senhor é o nosso Deus, Ele virá em nosso socorro, Ele vai nos ajudar diante da luta difícil, Ele vai nos socorrer diante do problema que a gente não consegue encontrar para Ele uma solução, porque Ele é o nosso Deus. Deus é tremendo, é magnífico, é extraordinário, não apenas porque Ele fez os céus e a terra, mas porque Ele é o meu e o seu Deus. E isso não foi conquistado de uma forma tranquila, isso foi conquistado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso Ele é o nosso Deus. Em segundo lugar, o salmista fala da extensão. Preste atenção, ele fala da extensão, da grandeza do nome de Deus. No verso 1 ele diz assim: quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O salmista está dizendo aqui que não há um recanto sequer deste planeta aonde o nome de Deus não seja magnífico. O salmista diz que nós podemos ver as digitais do Criador em toda a terra. Quando você sobe o pico da bandeira e o sol nasce, você está vendo ali todo o poder da criação de Deus, toda a glória de Deus, naquela vista maravilhosa e extraordinária. Quando você vai ali nas cachoeiras da Andorinha e você vê aquela cachoeira bonita, aquela água gelada e transparente, espetacular, aquilo está declarando o poder de Deus, a glória de Deus, a criatividade do Senhor. O salmista diz que toda a terra está cheia da glória de Deus, que o nome de Deus é extenso na terra toda, porque todos os homens, do Brasil ao Japão, daqui até a China, são capazes de verem o sol, de verem as estrelas, de verem a presença de Deus através de tudo o que Ele criou. E no verso 1 ele diz: pois expusestes no céu a sua majestade. Sabe, tem muita gente que quer ver a majestade de Deus e acha que para ver a majestade de Deus, ele precisa de ter uma visão do trono, do Senhor Jesus assentado, de Deus e dos anjos cantando. Não, o salmista está dizendo que quando você olha para a criação, quando você olha para essa perfeição que Deus fez, ele diz aqui no verso 1: pois expusestes no céu a tua majestade. Ele ergue os olhos, diz aqui o texto bíblico, aos céus, e ele fica extasiado diante da grandeza de Deus. Quando nós olhamos para o céu, há uma comunicação que vem das alturas,
anunciando a verdade inegável da existência de Deus e da sua glória. O homem foi criado, você e eu fomos criados com a capacidade de levantar os olhos e olhar para a natureza, e olhar para a criação, e ver nela a mão de Deus, de ver nas estrelas, de ver no sol, e de ver na fauna e na flora, toda a glória e a majestade de Deus. E o salmista diz assim: quão magnífico é o teu nome em toda a terra. O nome de Deus é magnífico e extenso em toda a terra, por causa das coisas que Ele também criou. Em terceiro lugar, o salmista declara que a razão da grandeza de Deus, ele falou da extensão, agora ele quer falar da grandeza de Deus. Ele diz aqui que a grandeza, o salmista declara a razão da grandeza do nome de Deus. E qual é a razão do nome de Deus ser grande? Ele diz no verso 1: pois expusestes no céu a tua majestade. O nome de Deus é magnífico em toda a terra, porque Ele expôs a sua majestade nos céus. Ainda hoje nós ficamos extasiados, admirados com a grandeza insondável do universo. Quando Deus criou as coisas, e quando o salmista diz sobre essa grandeza de Deus, ele não está aqui pensando apenas no sol, na lua e nas estrelas, mas ele também nos faz perceber que a grandeza de Deus é percebida pela presença do universo. Nós temos bilhões de mundos estelares distante de nós, bilhões de anos-luz. Nem mesmo o astrônomo mais famoso é capaz de compreender a vastidão deste universo criado por Deus. E o salmista está dizendo que a grandeza do nome de Deus está para muito além daquilo que você e eu conseguimos perceber no sol, na lua e nas estrelas. Mas ele está dizendo que a grandeza de Deus vai bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz. E em quarto lugar, o salmista diz que os céus, com a sua vastidão insondável, são uma magnífica obra de Deus. O verso 3 ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Os céus, preste atenção nisso, os céus existem não por causa de uma geração espontânea. O universo existe não conforme diz a ciência, porque houve uma grande explosão, um Big Bang. Pum! Do nada apareceu o Sol, as estrelas, essa multiplicidade de bilhões e bilhões de galáxias. Não, isso não é uma geração espontânea. Os céus não vieram a existir, diz o salmista, por causa de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Não aconteceu assim. Este universo vastíssimo e insondável que os nossos olhos conseguem ver, perceber, com mais de 93 bilhões de anos-luz, ele diz, é obra de Deus. Há mais estrelas no universo, diz o salmista, de que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos deste planeta. Inclusive o profeta Isaías, no capítulo 40, quando ele fala sobre isso, no verso 26, ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. O salmista diz, e Isaías confirma,
que Deus não só criou as estrelas, mas Ele conhece cada uma delas pelo nome. Por isso o Senhor é grande em poder, é grande em excelência. Deus é extraordinariamente magnífico. E depois de destacar a grandeza, a extensão e o poder de Deus e de tudo aquilo que Ele criou para a sua glória, Davi agora volta os olhos para a fragilidade humana e destaca algumas verdades que você e eu precisamos entender. Falei tudo isso para chegar aqui. E quais são essas fragilidades que Davi destaca, que você e eu precisamos entender quando nós olhamos para a criação, que é poder das mãos do Senhor? Veja, primeiro, o salmista faz uma pergunta, verso 4, ele diz assim: que é o homem? Que é o homem? Certa vez Jesus estava com os seus discípulos e havia uma multidão de pessoas que o seguiam. E Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? E aí começou a pipocar um monte de ideias. Uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é o Elias que voltou, foi arrebatado, mas agora voltou. E aí as ideias de quem ele era foram fluindo. E aí ele pergunta: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Mas que é o homem? O que é você? De que material você é constituído? Na história humana, algumas pessoas tentaram dar uma definição do que é o homem. Irmãos, eu fiquei muito chateado com Platão. Sério, o famoso filósofo grego Platão. Você sabe o que ele falou? Quando eu li isso, eu fiquei chateado. Você sabe o que ele falou, o que é o homem? Ele disse que o homem é um bípede depenado. Eu fiquei chateado dele me comparar com uma galinha sem pena. Eu estou falando sério, não é brincadeira não. Platão disse que o homem é um bípede, ou seja, um ser que anda em dois pés, depenado, sem pena. Não gostei da definição dele. Aristóteles, não é? Outro camarada brilhante, definiu o homem como um animal político, porque ele é grego, e tudo era política para o grego. O homem é um animal político. Um outro filósofo chamado Edmund Burke disse, se a memória não me trai, ele é irlandês, ele disse que o homem é um animal religioso. Mas o salmista pergunta: o que é o homem? Para Platão, um bípede depenado. Para Aristóteles, um ser político. Para um filósofo como Edmund Burke, ele é um ser religioso. E o que diria o profeta Isaías? O profeta Isaías, no capítulo 40, no verso 6, ele diz que o homem é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Mas o que a palavra de Deus diz que é o homem? O que é a mulher? A Bíblia diz que o homem é a obra-prima, é a coroa da criação de Deus, porque o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. A palavra de Deus diz que você e eu temos valor, que o nosso valor está no fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, quando o salmista pergunta o que é um homem,
Ele quer deixar bem claro que nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas que nem por isso nós podemos ir além, pensar de nós mais do que convém, porque nós somos um ser frágil, nós fomos criados do pó da terra, fomos criados do barro, e um dia voltaremos ao pó da terra, e por isso ele pergunta: o que é um homem? Porque você e eu precisamos entender que nós temos que acertar a nossa vida com Deus, enquanto nós temos fôlego nos nossos narizes, enquanto nós temos vida nas veias do nosso corpo, enquanto nós temos um coração batendo, porque o homem é um ser frágil, apesar de ser criado à imagem e semelhança de Deus, fomos feitos do pó da terra, e um dia voltaremos para Ele. Então nós não podemos pensar de nós além do que convém. O que é o homem? O que é você? O que é a sua vida? Irmãos, estamos aqui hoje respirando, e de repente, se uma dor forte bater no nosso peito e for um infarto, não somos mais nada. Quando o salmista pergunta o que é o homem, ele está querendo fazer você e eu entendermos de que nós temos valor aos olhos de Deus, que somos a sua imagem, fomos criados à sua imagem e semelhança, mas nós precisamos acertar a vida com o Senhor, andar de maneira íntegra, andar com santidade diante do Senhor, porque nós, apesar de sermos imagem e semelhança, somos frágeis. Aliás, o profeta Isaías também não estava errado, quando ele diz que o homem é erva, e a sua glória é como a flor da erva, ou seja, nós murchamos, secamos e logo desaparecemos. Que é o homem? Você e eu somos a imagem e semelhança de Deus, mas precisamos andar em integridade, em retidão diante de Deus, porque nós passamos rapidamente por essa vida. Em segundo lugar, o salmista percebe uma insignificância notória do homem. Veja, no verso 4 ele diz assim: que é o homem? Ele pergunta, e aí ele coloca uma coisa assim, ele diz: que dele te lembres. Ele diz: que dele te lembres. Eu acho que é na comunicação, Júlia, que você está fazendo lá, é propaganda e publicidade, é isso? Tem um ditado que diz assim: quem não é visto, como é que é? Não é lembrado, não é verdade? Quem não é visto não é lembrado. E ele diz assim: que é o homem? É a sua pergunta. E depois dele assim: que dele te lembres. Ou seja, diante da majestade de Deus, diante da grandeza da criação, o homem é um ser pequeno e frágil. O salmista está querendo dizer com isso, quando ele pergunta o que é um homem, que dele te lembres, e ele olha para a criação é enorme, o tamanho do sol, o tamanho da lua, o mar com a sua plenitude, a terra vasta, a natureza, é tudo gigante, é tudo grande. Mas que é um homem? O homem é um ser pequeno, frágil, tem no máximo 1,80 m, pesa aí no máximo 70 quilos, alguns aí vão um pouco além, outros um pouco a menos, mas o que é um homem? Apesar da nossa fragilidade, o salmista diz que Deus se lembra de nós e se importa conosco, e o Senhor revelou o seu cuidado comigo e com você, quando Ele demonstrou a sua graça, levando Jesus à cruz do Calvário, para que você e eu pudéssemos receber perdão dos pecados e vida eterna. Que é o homem? Para que dele te lembres. Deus se lembrou de você, por isso Jesus foi à cruz do Calvário, porque Deus se lembrou de você. Ele sabe que nós somos pó da terra, somos pessoas frágeis, mas Ele se lembrou de mim e de você. Terceiro, o salmista tem uma gratidão profunda por Deus. Ele diz aí no verso 4 o seguinte: que é o homem, que dele te lembres,
E aí ele diz algo extraordinário, irmãos. Ele diz assim: e o Filho do homem que o visites. O homem não apenas foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, mas a Bíblia diz que quando o homem caiu em pecado lá no Éden, e essa imagem de Deus por causa do pecado ficou desconfigurada em nós, Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de nós. Em vez disso, a Bíblia diz que Ele nos visitou com graça e misericórdia. O Senhor providenciou a minha e a sua salvação através da morte e da ressurreição de seu Filho lá na cruz do Calvário. O Senhor diz aqui a sua palavra: Ele veio a mim e veio até você em bondade e misericórdia para nos fazer o bem. Ele nos visitou. Na palavra do apóstolo João, ele diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. O Senhor nos visitou em Cristo Jesus, nos visitou para trazer perdão, nos visitou para trazer salvação, nos visitou para trazer reconciliação com Ele. O salmista tem uma gratidão profunda por Deus, por causa da sua visitação cheia de graça e de misericórdia, que nos visitou na pessoa de Jesus. A minha pergunta a você nessa noite, antes de eu encerrar essa ministração, você tem permitido essa visitação de Jesus à sua vida? Porque o salmista diz que Deus nos visitou. E é interessante que o mesmo apóstolo João, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, e Ele nos visita. O mesmo apóstolo João vai dizer lá em Apocalipse 3, sobre essa visita, dizendo: eis que bato à porta, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir o coração, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Deus ainda continua nos visitando na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, irmãos. Visitando e tocando e batendo a porta do meu e do seu coração, para que nós possamos permitir que Ele entre. E o que é que nós temos para oferecer nesta visita? Hoje eu recebi visitas na minha casa. Meus irmãos e amigos de João Molevade, que pastoreei há 34 anos atrás, quase, que eu comecei a pastoreá-los. Nos assentamos na sala lá em casa hoje, e eu recebi as visitas com uma mesa, pão gostoso, manteiga. Tem coisa melhor que pão com manteiga, né, irmãos? A não ser os da Gergelim. Fazendo propaganda aqui, os da Gergelim são uma tentação para a gente sair do peso, de tão gostoso, viu, Gleica e Michel? Pão com manteiga. Eles me visitaram, eu coloquei pão com manteiga e coloquei na mesa um café. Não qualquer café, um café de excelência. É sério, café de pontuação muito alta. E aí eles tomaram: nossa, mas esse café é de terra que mana leite e mel. Cidade boa, povo lindo. Na visita que eu recebi, eu pus uma mesa. A pergunta é: o que você e eu temos a oferecer quando Jesus nos visita? Deixa eu te dizer o que nós temos a oferecer: nada.
Nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas enfermidades, nós temos um caráter fraco, nós temos uma série de situações que nos torna pessoas que, se não fosse pela graça, pela misericórdia, pela visitação de Cristo, nós seríamos reprovados aos olhos do Pai. Mas quando nós aceitamos a visitação de Jesus, abrimos a porta do coração, Ele entra e ceia comigo, ou seja, Ele tira todo esse lixo, Ele tira todo esse mofo e põe para fora, e Ele põe uma mesa farta, Ele põe uma mesa cheia de graça, Ele põe uma mesa cheia de vida abundante, Ele põe para mim e para você uma realidade que vai mudar o nosso coração e a nossa vida. Por isso você e eu precisamos entender, quando o salmista pergunta, que é o homem para que dele visites. Olha, nós podemos não ser muita coisa, mas quando nós abrimos o nosso coração para a visita do Espírito Santo, para a visita do Senhor Jesus, a nossa casa muda, a nossa vida muda, a nossa saúde muda, a nossa mente muda, tudo muda em nós. Por isso o apóstolo Paulo escreve dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E a nova criatura porque aceitamos a visita do Cordeiro de Deus, é nova criatura porque aceitamos a visita do Espírito Santo. As coisas velhas, as mágoas, as intrigas, as tristezas que são permanentes, tudo isso ficaram para trás, e agora eis que se faz novas todas as coisas. É um novo coração, é uma nova mente, é uma nova alegria, é uma nova satisfação, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou o meu e o seu pecado, nos deu uma vida nova, nos trouxe um coração novo, nos trouxe uma situação real, diferente da que tínhamos. Nós não merecemos essa visita, irmãos, mas Ele deixou os céus por minha causa e por sua causa, visitou a sua vida e a minha vida quando nós não merecíamos nada. O salmista pergunta: que é o homem? Nós não somos nada, mas o Senhor nos visitou cheio de graça e de verdade, aleluia, e tem nos visitado, e tem nos ajudado. Por isso, o salmista termina este salmo com as mesmas palavras que ele começou. No verso 9 ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome de Deus é grande, é magnífico, porque nenhum Deus desceu do céu a não ser Jesus, para dar a vida dele na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, oferecer o seu corpo naquela cruz do Calvário, e para depois de 3 dias ressuscitar e ser assunto aos céus e estar à direita do Pai, para que nós pudéssemos ter um advogado, uma defesa, perdão dos nossos pecados. Ninguém é tão magnífico quanto o nosso Salvador. Você pode ficar de pé e você pode adorar o Senhor com as suas palmas, celebrar o nome desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, desse Deus magnífico, desse Deus que desceu dos céus, que tocou a terra, que perdoou o meu e o seu pecado, que nos dá um novo coração, uma nova vida. Você pode adorar esse Cristo, você pode adorar esse Deus que é tremendo, é magnífico. Não há Deus igual, irmãos. Não há Senhor igual. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Einstein tem um nome extraordinário, mas ninguém tem um nome igual ao de Jesus Cristo. Ninguém. Ele é magnífico. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero orar com você. Pai querido, nós te agradecemos nessa noite, porque quando lemos o Salmo 8, Senhor, nós percebemos a grandeza do teu nome, ó Deus. O Senhor criou os céus, a terra, as estrelas, a lua, a galáxia, o universo, com bilhões e bilhões de estrelas. Mas o Senhor também nos visitou de uma maneira
tão pessoal e extraordinário em Cristo Jesus, se importou conosco, nos amou e tem amado, e nós te agradecemos pelo teu cuidado. O Senhor criou toda a natureza e o cosmos, mas o Senhor também nos criou e tem cuidado de nós, e nós queremos te louvar nessa noite mais uma vez, porque o Senhor continua sendo um Deus magnífico, extraordinário, generoso, bondoso, cheio de graça e de misericórdia. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração nessa hora, Pai. Nós te louvamos pelo teu cuidado com a nossa vida, apesar de sermos frágeis, apesar de sermos, como o salmista diz, que é o homem, somos pó da terra, mas o Senhor nos visitou e tem visitado, tem nos ajudado, tem se importado conosco. Nós te agradecemos pelo teu cuidado e oramos nessa noite, ó Deus, para que o teu povo possa continuar recebendo a visitação do teu Espírito Santo. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que a bênção de nosso amado Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o Deus que tem nos visitado constantemente, continue hoje para todos sempre sobre o povo de Deus, aonde quer que ele se reúna. Amém. Graças a Deus. Dá um abraço de novo em quem está perto de você. Estamos terminados. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, no nome de Jesus.